E aí, galera do primeiro ano, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ok. Bem-vindos a mais uma videoaula aqui de Química do Setor B. E hoje vamos terminar a apostila 2, né? Dando sequência ao que a gente estava vendo sobre o estudo das substâncias moleculares. E hoje vamos falar sobre as atrações ou interações intermoleculares, né? Como o nome já diz, né? Atrações intermoleculares são as atrações entre as moléculas. Vamos dar uma olhadinha em como elas se manifestam. Olá. Primeiro vamos dar uma olhada nos estados de agregação da matéria, né? Também chamados de estados físicos. Quando a gente olha aqui, a gente tem 3 estados físicos. Na verdade existem outros, né? Mas os 3 comuns que a gente tem, as substâncias aparecendo, são no estado sólido, líquido e gasoso. Né? Qual é a diferença entre eles? Se a gente está pensando em uma substância molecular, como por exemplo a água, que é o exemplo aqui, né? A gente pode ver as moléculas de água aqui na água líquida, na água sólida, na água no estado gasoso, são sempre as mesmas. Então as moléculas são iguais nos 3 estados. O que muda? Né? Como diz o nome aqui, a agregação dessas moléculas, ou seja, a sua proximidade, a distância entre elas e a interação que ocorre entre cada uma delas. Se a gente for lembrar o que vocês já aprenderam com certeza, no estado sólido as moléculas estão muito próximas umas das outras e tem pouca liberdade de movimentação. Na verdade, elas só conseguem vibrar, elas não conseguem se movimentar uma em relação às outras. No estado líquido, elas já estão um pouco mais longe, né? Uma distância um pouco maior umas em relação às outras, e elas podem se movimentar também livremente. Já no estado gasoso, a distância entre elas é muito grande e a movimentação também é completamente livre, né? Tanto que tem aquelas propriedades que a gente fala, né? Que no estado sólido a substância tem forma e volume constante, no estado líquido ela tem volume constante, porém forma variável. Já no estado gasoso ela tem forma e volume variáveis, né? E é justamente por causa dessa diferença da forma como as moléculas estão organizadas. Se eu perguntar para vocês, em qual desses 3 estados físicos vocês acham que a interação entre as moléculas é mais forte, tenho certeza que vocês vão responder no estado sólido. Né? Vamos pensar, se as moléculas estão mais próximas umas das outras, quer dizer que a interação entre elas é mais forte. Já no estado líquido ela é um pouco mais fraca e no estado gasoso mais ainda. Ok? Agora vamos dar uma olhadinha nas mudanças de estado físico. A gente tem, então, a mudança do estado sólido para o líquido, a gente chama de fusão, do estado líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização. Existe também a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso, que é o que a gente chama de sublimação. E o oposto, né, quando a gente sai de um gás para o líquido, é a liquefação, do líquido para o sólido, a solidificação, e do gás de volta para o sólido, a gente também chama de sublimação ou ressublimação. Tá? Agora, vamos pensar no que a gente olhou ali no slide anterior, que a gente falou que as atrações, né? A atração entre as moléculas é mais forte no estado sólido do que no estado líquido, que é mais forte do que as forças de atração que acontecem no estado gasoso. E a gente viu também que a molécula de água ou de qualquer outra substância molecular, quando muda de estado físico, não tem qualquer alteração na molécula. Somente na forma como ela se organiza. Então, o que está acontecendo? O que está mudando quando passa de estado sólido para o estado líquido? As moléculas estão ficando mais longe umas das outras, né? Maior distância e com maior liberdade de movimentação. O que foi quebrado ali? Não foi quebrado nenhuma ligação química. Né? A gente já viu substâncias metálicas e substâncias iônicas. A gente viu que quando a gente tem mudança de estado físico, nesse tipo de substância, existe uma quebra das ligações químicas. Por isso, até as temperaturas de fusão e ebulição dessas substâncias são altíssimas. Quando a gente tem uma substância molecular, a gente não tem quebra das ligações. O que a gente vai quebrar é uma interação entre as moléculas, que no estado sólido faz com que as moléculas fiquem muito próximas umas das outras, no estado líquido já permite certa movimentação e uma maior distância, e no estado gasoso já tem uma interação bem fraca, de forma que essas moléculas possam se movimentar livremente. Tá? Então, sempre quando a gente está falando em fusão, passar do estado sólido para o líquido, vaporização, passagem do estado líquido para o gasoso, ou eventualmente a sublimação, né, direto do sólido para o gasoso, a gente está falando na quebra de interações entre as moléculas. A gente não está falando de quebra de ligações químicas, mas sim a quebra das interações que ocorrem entre as moléculas. Então vamos dar uma olhada em quais são essas interações e quais os tipos que a gente tem. Né? Antes disso, a gente tem que lembrar o que a gente viu nas últimas aulas. Né? A polaridade de moléculas. A gente viu que existem moléculas apolares e moléculas polares. Exemplos de molécula polar aqui, o CO2, o BF3 e o CSL4, que são o quê? Moléculas que possuem ligações que são polares, mas cujo esses
esses momentos dipolares, que a gente chama, né, essas diferenças de eletronegatividade, se anulam por causa da simetria da molécula. No caso das moléculas polares, a gente tem também ligações polares que não se anulam, né, essas diferenças de eletronegatividade não se anulam, porque ou tem par de elétrons sobrando, como é o caso da água ou do NF3 aqui, ou os ligantes são diferentes, como é o caso aqui que tem um hidrogênio e 3 cloros ligados num carbono. Tá? Então, é essencial que a gente saiba olhar para uma molécula e ver se ela é polar ou apolar, porque é essa propriedade que vai explicar para a gente quais são os tipos de interação. Então, existem 3 tipos de interação entre as moléculas, né, ou de interações intermoleculares. Uma delas se chama dipolo-dipolo, já vamos explicar o que se trata. A outra se chama dipolo-induzido, também conhecido como forças de dispersão de London, ou só forças de London. Esses 2 tipos de interações são chamadas de forças de Van der Waals, porque foram descritas por esse cientista, né, um cientista holandês chamado Van der Waals. E existe um terceiro tipo de interação, que a descrição dela é mais recente, que são as ligações de hidrogênio. Também já vamos dar uma olhada em o que significa cada uma delas. Então, a gente vai sempre pensar nas interações entre moléculas, vão ser um desses 3 tipos. Ou vai ser uma interação do tipo dipolo-dipolo, ou vai ser dipolo-induzido, ou vai ser ligação de hidrogênio. Ok? Então, vamos olhar cada uma delas. Primeiro, a interação dipolo-dipolo. Então, vamos pensar numa molécula, por exemplo, do HCl. HCl a gente já viu que é uma molécula diatômica polar, né? Porque hidrogênio e cloro têm eletronegatividades diferentes. O cloro é mais eletronegativo, portanto, essa molécula apresenta um polo parcial aqui no átomo de cloro e um polo parcial negativo no átomo de cloro e um polo parcial positivo no átomo de hidrogênio. Se a gente pensar nessa substância, ou seja, vai ter um monte de moléculas de HCl, a gente vai ter um monte de moléculas que tem polo parcial negativo e polo parcial positivo. Faz sentido a gente pensar que quando você aproxima o polo parcial positivo de uma molécula com o polo parcial negativo da outra, eles vão se atrair. Por quê? Por simples atração eletrostática. Negativo atrai positivo e vice-versa, né? Então, sempre quando a gente tem uma substância formada por moléculas polares, quando a gente tem ali a substância, um monte de moléculas dela, que tem essas mesmas separações de cargas, vai acontecer essa interação do tipo dipolo-dipolo entre o polo positivo de uma molécula e o polo negativo da outra. Por exemplo, nessa figura, aqui a gente tem uma molécula genérica, né, que apresenta polo positivo e polo negativo. Está vendo que a gente tem aqui diversas moléculas dessa substância e umas estão interagindo com as outras. Sempre o polo positivo de uma interagindo com o polo negativo da outra. E elas estão interagindo entre as várias moléculas, né? Um polo positivo de uma pode interagir com o polo negativo de outras 2, 3, 4, depende aí de como for a estrutura dessa molécula, ok? Então, interação de polo, ela sempre vai ocorrer entre moléculas de substâncias polares e vai ser uma atração entre o polo parcial negativo de uma molécula com o polo parcial positivo da outra, ok? Então, interação de polo ocorre com substâncias polares. Agora, existe o outro tipo que é a força do tipo dipolo-induzido. Vamos pensar aqui numa substância apolar, como por exemplo o iodo, né? Tem 2 átomos de iodo ligados por uma ligação simples. As eletronegatividades deles são iguais, não tem separação de cargas. Porém, os elétrons aqui, que estão em volta desses átomos de iodo, eles estão se mexendo, né? Eles estão se movimentando. E pode ter, provavelmente, em algum momento do tempo, eles vão ficar... não vão ficar balanceados, vai ter mais elétrons para um lado do que para o outro. E aí, nesse momento, a gente forma aqui o que a gente chama de um dipolo instantâneo. Por que um dipolo instantâneo? Porque ali, aleatoriamente, os elétrons estão se movimentando e, em determinado momento, eles estão mais para um lado do que para o outro e faz com que nessa molécula apareça um polo parcial positivo e um polo parcial negativo. Isso pode ocorrer também pelo choque entre as moléculas. Quando uma molécula bate na outra, também tem uma distorção da sua nuvem eletrônica. Esse dipolo ele é instantâneo. Significa o quê? Que ele não vai durar muito tempo. Ele vai ficar lá por uma fração de segundos e depois vai se desaparecer. Mas nessa fração de segundos que ele existiu, ele induz em outra molécula também o aparecimento desses polos. Por quê? Porque se você tem uma região de alta densidade eletrônica, uma região de baixa densidade eletrônica, vai provocar repulsão e atração nos elétrons de outra molécula e vai produzir, assim, um dipolo induzido na outra molécula. E essa molécula vai induzir em outra, que vai induzir em outra, que vai induzir em outra, e assim por diante, né? Então, os dipolos, a força de dipolo induzido ocorre por causa disso. Esse dipolo ele dura muito pouco tempo e a interação ela não é tão forte, porém ela acontece. Então, mesmo substâncias apolares fazem interações
do tipo de polo induzido de polo induzido. Aqui tem um GIF mostrando justamente isso. Aqui temos um átomo de neônio, né, que é um gás nobre, então ele não forma moléculas, mas ele tem esse tipo de interação também. Ó. Notem que os elétrons estão se movimentando e em determinado momento os elétrons estão mais desse lado do que do outro. Aqui fica negativo, do outro lado fica positivo, e ocorre uma interação então com outro átomo de neônio que também vai ter essa indução de separação de cargas e assim por diante. Né? Mais um GIF aqui para mostrar, moléculas de gás nitrogênio apolar, ocorre um dipolo temporário ou instantâneo aqui que induz na outra molécula o aparecimento de um dipolo induzido e ocorre então a interação do tipo dipolo induzido entre elas. Ok? Então, a interação do tipo dipolo induzido, ela ocorre principalmente em substâncias apolares. Na verdade, substâncias polares também apresentam este tipo de interação, mas como elas também apresentam a outra, dipolo-dipolo, essa não é tão importante para explicar as propriedades daquela substância. Agora, quando a gente fala de substâncias apolares, esse é o único tipo de interação que vai acontecer. Então, elas são super importantes para essas substâncias. Tá? Então, substâncias polares, o principal tipo de interação é dipolo-dipolo. Substâncias apolares, o principal tipo de interação é dipolo induzido. Beleza? Agora, mas ele tinha um terceiro tipo de interação. Qual que é ela? São as ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, na verdade, podem ser consideradas um caso específico das interações do tipo dipolo-dipolo. Por quê? Porque elas vão ocorrer em moléculas polares também. Mas, para que ocorra a ligação de hidrogênio, é preciso que tenha um átomo pequeno e eletronegativo, como, por exemplo, flúor, oxigênio e nitrogênio. São só esses três que podem fazer ligações de hidrogênio. Esses átomos precisam ter pelo menos um par de elétrons livres e precisam ter um átomo de hidrogênio ligado a eles. Né? Qual é a substância mais comum que a gente tem que faz ligação de hidrogênio, que apresenta um desses três átomos, elétron livre e hidrogênio ligado a eles? É a água. Né? Se a gente pensar aqui, ó, na molécula de água, a gente tem um átomo de oxigênio fazendo duas ligações com hidrogênios e tem mais dois pares de elétrons livres aqui. O que está acontecendo? Quando a gente tem aqui uma ligação polar, uma molécula polar. O oxigênio ele tem um polo parcial negativo e os hidrogênios ficam parcialmente positivos. Por que é um tipo diferente de interação? Porque a separação de cargas aqui ela é tão intensa, né? O flúor, oxigênio e o nitrogênio eles são tão mais eletronegativos do que o hidrogênio, que essa separação de carga, por ser muito intensa, faz com que existam interações entre as moléculas que são também muito intensas. Okay? Então, quando essas interações são muito intensas, elas vão ter propriedades diferentes daquelas que fazem uma interação do tipo dipolo-dipolo. Okay? Então, substâncias fazem ligação de hidrogênio quando são polares e apresentam hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Okay? Então, são especificamente. Você primeiro vê se a molécula é polar, depois você vê. Apresenta aqui, eu tenho flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado a hidrogênio? Se sim, é ligação de hidrogênio. Se não, é interação do tipo dipolo-dipolo. Ok? Então, aqui mais uma molécula de água aqui mostrando. Ó. Uma molécula de água ela consegue interagir. Ó. Os dois polos positivos dessa molécula, né, que são átomos de hidrogênio, conseguem interagir com outros dois polos negativos de outras moléculas. Lembra que tinha aqui os pares de elétrons não compartilhados do oxigênio? São eles que interagem, que é uma região onde tem carga negativa mais concentrada, são eles que interagem com outras duas moléculas de água. Então, uma mesma molécula consegue interagir com outras 4, fazendo 4 ligações de hidrogênio aqui. Ok? Quando a gente pensa na intensidade das interações, a gente tem que as ligações de hidrogênio elas são as mais intensas de todas. Depois vem as interações do tipo dipolo-dipolo e, por último, as interações do tipo dipolo induzido. Ok? Então, ligações de hidrogênio ocorrem com substâncias polares que apresentam hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, né? O FON. São as mais fortes. Depois são as dipolo-dipolo, que ocorrem em substâncias polares, e as mais fracas são as do tipo dipolo induzido, que ocorrem em substâncias apolares. Ok? Importante lembrar isso. Agora, qual que é a relação entre essas interações entre as moléculas e as temperaturas de fusão e ebulição? Vamos dar uma olhada principalmente na temperatura de ebulição. Ok? Vamos pensar aqui, ó, vamos olhar essas três substâncias. A gente tem o NH3, né, amônia, temperatura de ebulição é menos 33,3 graus Celsius. O H2S, menos 60. E o gás oxigênio, menos 182. Notem, né, que a temperatura de ebulição do oxigênio é bem menor do que as das outras duas, embora as três sejam
gasosas a temperatura ambiente, certo? Agora, vamos dar uma olhada em qual é o tipo de interação que ocorre entre cada uma delas. Ó, o oxigênio, a gente tem interação do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. O H2S, né, que é uma substância polar, a gente tem interação do tipo dipolo-dipolo. E o NH3, amônio, tem interação do tipo ligação de hidrogênio, né? Tem aqui um nitrogênio, uma molécula polar, onde tem o hidrogênio ligado ao nitrogênio, né, que é um dos três que fazem esse tipo de interação. Notem que a substância que faz ligação de hidrogênio tem uma temperatura de ebulição maior do que a que faz interação do tipo dipolo-dipolo, que é maior, por sua vez, do daquela que faz interação do tipo dipolo induzido. E faz sentido a gente pensar isso. A gente não falou que a ligação de hidrogênio é o tipo mais forte das três interações que a gente viu? Se as interações são mais fortes, é mais difícil quebrá-las. Então, quando a gente vai passar uma substância do estado sólido para o estado líquido ou do estado líquido para o estado gasoso e a gente precisa quebrar esse tipo de interação, a energia necessária tem que ser maior. E se a energia é maior, quer dizer que a temperatura vai ser maior. Então, por isso que, quando a gente tem substâncias que fazem ligação de hidrogênio, as suas temperaturas de ebulição e de fusão vão ser maiores do que as que fazem ligação do tipo dipolo-dipolo, que, por sua vez, vão ser maiores do que as das substâncias que fazem interação do tipo dipolo induzido. Né? O oxigênio aqui, as interações entre as moléculas dele são muito fracas. E, por isso, a sua temperatura de ebulição é muito baixa, né? Menos 182, acima disso, ele já está no estado gasoso. Então, sempre que a gente está analisando, está comparando substâncias que fazem diferentes tipos de interação, quanto maior for a intensidade dessa interação, maior vai ser a sua temperatura de ebulição. Então, a gente sempre vai seguir essa ordem, assim como a gente viu ali para a força dessas interações, as temperaturas de ebulição e de fusão também. Ligação de hidrogênio maior do que dipolo-dipolo, maior do que dipolo induzido. Ok? Agora, e se a gente analisar essas outras substâncias? Aqui, a gente tem substância aqui, ó, C2H6, C4H8 e C8H18. Temperatura de ebulição dessa primeira substância aqui é menos 89 graus Celsius, dessa segunda é menos 1 grau Celsius e dessa terceira aqui é 125 graus Celsius. Olha só a diferença de temperatura de ebulição de cada uma delas. Quando a gente analisa essas moléculas aqui, todas são apolares, portanto, todas fazem interação do tipo dipolo induzido. Né? Quando a gente tem esses tipos de substâncias, que são substâncias orgânicas, que são formadas somente por carbono e hidrogênio, essas moléculas elas são polares. Desculpa, elas são apolares. Né? São todas apolares, por isso, dipolo induzido. Se a gente tem substâncias que fazem o mesmo tipo de interação, o que faz com que a sua temperatura de ebulição seja tão diferente? Quando a gente olha para cá, e a gente compara essas fórmulas, a gente vê o quê? Que nesse caso aqui ela tem 2 carbonos e 6 hidrogênios. Aqui ela já tem o dobro de carbonos e 8 hidrogênios. Aqui ela tem o dobro ainda, 8 carbonos e 18 hidrogênios. Né? Então, quanto maior o número de átomos, maior vai ser a temperatura de ebulição. Na verdade, não quanto maior o número de átomos, mas quanto maior for essa molécula. Okay? Então, quando substâncias fazem o mesmo tipo de interação, a gente vai olhar o tamanho da molécula. Quanto maior é o tamanho da molécula, maior vai ser as temperaturas de fusão e ebulição. Ok? Esse tamanho da molécula pode ser dado porque a molécula tem mais átomos, como é o caso do exemplo, ou a gente pode pensar também em moléculas que têm o mesmo número de átomos, mas os átomos têm tamanhos diferentes. Como que a gente vai saber o tamanho, comparar o tamanho dos átomos? Lembra que a gente viu naquela aula de propriedades periódicas, né? O raio atômico. Então tem a ver com aquilo. Quando a gente compara, por exemplo, átomos de elementos que estão no mesmo grupo ou na mesma família, quanto mais para baixo, né, quanto maior o período, maior vai ser o tamanho também desse átomo. E aí a gente pode comparar as temperaturas de fusão e ebulição a partir disso. Ok? Então, quando a gente quer comparar a temperatura de fusão e ebulição de substâncias diferentes, a gente primeiro olha o tipo de interação. Se os tipos de interação forem diferentes, a gente vai sempre ver que tem moléculas que fazem interação do tipo ligação de hidrogênio vão ter temperaturas maiores do que as que fazem dipolo-dipolo, que vão ser maiores do que as que fazem dipolo induzido. Agora, quando a gente tem substâncias que fazem o mesmo tipo de interação, aí a gente tem que olhar o tamanho da molécula. Quanto maior for a molécula, maior vão ser as temperaturas de fusão e ebulição. Bom, gente, é isso então de conceitos por hoje. Última aula dessa apostila, né? Então, a gente se vê aí durante as aulas ao vivo.
vamos fazer os exercícios juntos e vamos terminar então essa parte da matéria. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês e nos vemos depois. Falou!